Olá, tudo bem? Como está seu cronograma de estudo aí? Mantenha-se firme, hein? Estudar é um desafio, exige disciplina, dedicação, foco e muito compromisso, não é isso? Não é fácil realmente, às vezes tem ali um colega saindo para uma viagem, te convida e você acaba ali desviando um pouco do foco. Então, mantenha-se firme, seu cronograma ali tem que ser seguido e na medida certa, hein? O estudo ele tem que ser na medida correta para a sua prova. Não adianta também você pegar, às vezes você pega uma disciplina que você gosta, acontecia comigo. Adivinha qual era a disciplina, quando eu estava estudando para concurso, qual era a disciplina que eu mais gostava? Administração financeira e orçamentária. Você começa a se aprofundar demais e muito além do que aquilo que a banca exige durante a prova. Você acaba sabendo mais que até o integrante da banca e começa a achar, viajar nas questões, inventar. Você olha aquela questão e fala assim, opa, aqui o cara está querendo saber daquele livro. Não, não invente. Então você tem que ir até um limite, até aquele ponto que você tem ali condições para responder as questões. Depois que você passar no concurso, você aprofunda, mergulha de cabeça na disciplina que você quiser. Por enquanto, a ideia é a preparação e foco para concurso e por isso que o professor está aqui para te orientar com relação a isso. Nosso material é feito para você ser aprovado na sua prova. Não é feito para discutir tendências, grandes teorias, não. É para o concurso, ok? Vamos lá, continuar no nosso ciclo orçamentário, parte 5. A última parte, nós vamos tratar aqui, e olha só o nosso sumário, execução e pouquinha coisa. Vamos falar só do que realmente é execução, os artigos ali da LRF, o confronto da receita e da despesa. Você vê muito isso, quando você vê o pessoal protestando, não houve contingenciamento, isso nós estamos na execução. E o controle, um pouquinho sobre controle externo e os artigos lá do controle interno, artigo 74 da Constituição Federal, que trata lá do controle interno. Eu trabalhei no controle interno, hein? E trabalhei no controle externo também. Controle externo, artigo 70 até o 75. O 75 já inclui 74, principalmente 70 e 71, as competências do TCU. Etapas do orçamento. E aqui a classificação de Sanches, que andou sendo cobrada por aí. Um artigo lá de 1993, mas de vez em quando aparece nas provas. Não tem nenhum mistério com relação a isso, a gente vai ver agora. Vamos lá, execução. A execução inicia-se com a publicação da LOA. Então, publicou a LOA, você vai começar a fazer o quê? Você não, né? O Poder Executivo vai começar o quê? Com a publicação da LOA? Arrecadar receita. E arrecadar muito, né? A gente tem uma Secretaria da Receita moderna, informatizada, um pessoal muito competente, então começa a arrecadação da receita. E pode arrecadar mais do que estava previsto na LOA? Pode. Por isso que é previsão. Arrecada até o dobro, se puder. Quanto mais arrecadar, né, abastece mais os cofres públicos. Então a arrecadação, já começa a arrecadação. E também começa o processo de execução da programação, execução da despesa. É empenho, liquidação, pagamento, contratações, as licitações são feitas, o serviço entregue à administração ou o produto entregue ao serviço prestado, a administração tem que pagar. É durante aquele exercício financeiro. E aqui nós vamos chamar a atenção para o seguinte. Lá na LDO tem as metas fiscais. Resultado primário, por exemplo, importantíssimo, orientou a elaboração da LOA e vai continuar orientando a execução da LOA. Tanto que durante a execução da LOA, você vai ter os decretos de programação orçamentária e financeira. Esses decretos aqui que vão trazer, né, a programação mais próximo daquela execução, daquilo que realmente foi arrecadado de receita e do que está sendo pago de despesa. E com avaliações bimestrais. Essas avaliações vão abastecendo, então, os decretos. Ah, professor, o professor queria um exemplo. Um exemplo, o governo fez um grande contingenciamento e, chegando ao final do ano, fez um leilão um leilão de petróleo, né, fez um leilão, uma venda, conseguiu obter uma receita extra. Essa receita, quando entrou no caixa, aquele contingenciamento, sabe, aquela suspensão daquela despesa, que contingenciamento? O pessoal confunde que é o cancelamento da despesa. Não, o contingenciar é você suspender, porque não tem receita ou as metas estão sendo prejudicadas, segurar um pouco, depois ir liberando conforme
vai havendo equilíbrio. Então, no final do ano entrou uma receita a mais desse leilão de petróleo, por exemplo, opa, pode descontinuar que agora está tudo ok. Aquele recurso que estava parado, os 10, 15, 20 bilhões parados podem ser liberados para os ministérios. Isso é o descontinuar. Isso é execução. A gente está tratando aqui de execução, depois de ser feita uma avaliação. Opa, tem receita, libera então. Esse decreto, então, ele tem a seguinte finalidade. Norma específica de execução, em razão de um cronograma de compromisso, que são os empenhos, e do pagamento propriamente dito. Com isso, a administração cumpre a legislação orçamentária, principalmente a Lei 4.320 e a LRF, e vai também tendo a possibilidade de manter o equilíbrio, a compatibilidade entre os valores de despesa fixados na LOA e as metas fiscais estabelecidas na LDO. É justamente o desenho anterior. Vamos olhar lá. Aquelas metas estabelecidas lá na LDO, elas vão refletir na execução, né, que é materializado no Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. É o grande embate entre as receitas e as despesas. 2 artigos que você tem que guardar com relação à execução, 2 artigos importantíssimos lá da LRF. Você pode, sempre que você lembrar, deixa eu ler o 8 e o 9, que o professor Quintanilha, ele diz que cai na prova. E cai, viu? Cai, O 8 diz o seguinte: até 30 dias após a publicação da LOA, então publicou a LOA, 30 dias depois, até 30 dias, né, nesse espaço, o Poder Executivo, nos termos da LDO, o Poder Executivo vai estabelecer a programação, vai emitir aquele decreto que a gente falou ali atrás, o DEPOF. Já o artigo 9º está explicando que, ao final de um bimestre, se verificar que a Receita não vai comportar as metas, os poderes e o Ministério, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, vai fazer o que eu acabei de falar, vai contingenciar. Opa. Estou me enrolando aqui, hein? Contingenciamento, né? Então, contingenciar. Vou colocar no infinitivo aqui, me enrolei, hein? Vou chamar o professor aqui do CDF de português. Limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios da LDO. Pode ver que a LDO, ela é o norte, né? Que guia tanto ali a orientação do decreto, quanto aqui a limitação de empenho e movimentação financeira, que é o contingenciamento. Então a execução visa o quê, pessoal? Você está pensando aí, pô, mas essa execução é arrecadar receita e fazer ali cumprimento da programação orçamentária e financeira, é pagar, né, fazer o dispêndio de recursos. E lá quando a gente estudou a administração financeira do Estado, a gente viu que o Estado ele tem o compromisso ali de obter receita, as atividades obter receita, ou criar um crédito, fazer a administração do orçamento e fazer o dispêndio das despesas. Que é no caso aqui, mais detalhado, essa programação visa então assegurar as unidades orçamentárias e em tempo hábil, útil, a soma dos recursos necessários e suficientes para a execução dos seus programas. Se o Poder Executivo não fizer essa programação mais próxima da realidade, vai acabar se atrapalhando e a unidade orçamentária vai ter unidade orçamentária com recurso sobrando e outra unidade que precisaria ali do recurso para fazer o pagamento, o dispêndio, não tem. Então tem que fazer o equilíbrio. Manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio. A gente já disse, a LRF preceitua o princípio do equilíbrio. Na sequência, então o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, o réu, com previsão constitucional, artigo 65, parágrafo 3º, o réu ajuda o acompanhamento dessa execução, é o relatório resumido da execução orçamentária. Em outra aula nós vamos comparar o réu, em outra videoaula a gente vai comparar o réu com o relatório de gestão fiscal que foi criado pela LRF. Esse relatório não foi criado pela Constituição, foi criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e o réu foi criado pela Constituição Federal. Nós vamos comparar os dois, né? O RGF trata dos limites de gasto com pessoal, com dívida, com empréstimo da LRF, e o réu se preocupa, então, com a execução orçamentária. É oportuno destacar esse artigo aqui lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 8, que nós já falamos, parágrafo único,
que esses recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso. Aqui a preocupação da lei e do legislador foi manter fielmente aquilo que foi planejado. Se não o recurso vinculado a uma certa despesa pudesse ser transportado para outra, para que precisaria então de passar pelo Congresso Nacional se a qualquer momento o Poder Executivo pudesse alterar? Então, fidelidade aí ao que foi planejado, ok? Então, execução, acho que nós estamos... então, a gente encerra aqui as informações, os dados sobre execução. Naquele nosso ciclo de elaboração, depois aprovação pelo Congresso Nacional e execução, as observações com relação à execução, no que tange ao estudo do ciclo, eu acho suficiente até aqui. Mais para frente, quando estudarmos as fases da receita, as etapas da receita e as etapas da despesa, a gente conversa um pouco mais. Fala de descentralização, orçamentária, financeira, provisão, destaque, mais para frente. Por enquanto tá bom, partimos para o controle. Deixa eu falar, controle, eu trabalhei no controle. Trabalhei na CGU, na Controladoria Geral da União, como auditor, né, agora auditor, o nome também, né, era analista de finanças e controle. Depois eu fui para o TCU, Tribunal de Contas da União, onde eu trabalhei como auditor de controle externo, na área de auditoria governamental. Fazia auditoria ali nas entidades do Sistema S e no extinto Ministério do Trabalho. Fiz vários trabalhos lá, inclusive ali na condução, coordenando os trabalhos de auditoria. É muito legal você trabalhar no controle. E aqui eu tenho então aqui uma certa experiência para falar aqui da fase do controle. O controle é a última fase do ciclo, retroalimentar as políticas públicas, né? Ele faz o papel de retroalimentação. Então, é muito comum você ver nos relatórios, nos manuais do Poder Executivo, dizer o seguinte: o TCU, com relação ao último PPA, fez as seguintes observações. Então, essas observações do Tribunal de Contas da União são úteis para alimentar o sistema de novo, o processo. Então, se aquilo ali era uma observação importante, com o sentido de aperfeiçoar o sistema do PPA, então o Poder Executivo tenta incorporá-las. E assim segue um novo processo. Então, retroalimentar as políticas e o controle a cargo do Poder Executivo, controle externo, né, esse controle mais distante do objeto fiscalizado. Intercalação das funções, não sei se você se lembra, no ciclo nós dissemos que o Poder Executivo elabora. O Poder Legislativo vai fazer aquela aprovação. O Poder Executivo é o grande responsável pela execução. E, ao final, o Poder Legislativo vai fazer, então, o controle e a avaliação. Isso é a intercalação de funções, é uma premissa básica, né, da atividade de controle. E lá no Decreto 200 de 1967, isso mesmo, tem algum tempo já, né? Esse decreto diz o seguinte, que as atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais. Caía muito em prova esses princípios, andou parando um pouco, mas só para a gente relembrar aqui, ó, o CDF está apontando, eu guardava assim, ó, PD2C2, a fórmula, né, PD2C2, planejamento, descentralização, delegação de competência, coordenação e controle. Olha só, tem até uma sequência lógica, né, ó, planejamento, e ao final, o controle. Então, o controle faz um papel aqui de ajuste, né, de retroalimentação do sistema. Então, não é de agora, né, a previsão do controle. E a Lei 4.320 já traz também, ó, controle da execução orçamentária. Vamos tratar aqui de 3 controles aqui interessantíssimos. Você vê que a lei de 64, então anterior ao decreto 200, a lei já falava aqui, ó, já dava ali uma ideia, inclusive, de cobrança de resultado. Olha só que interessante. Primeiro, o controle de legalidade, que era o mais comum nessa época, que só veio melhorar mesmo depois da Constituição de 88. O controle de legalidade dos atos, que resulte a arrecadação ou execução da despesa, é o que nós falamos, isso aqui é execução, né? Ó, controle da execução. Olhar a arrecadação e olhar também a realização da despesa. O nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos.
E olha aqui que eu disse sobre cumprimento de objetivos, resultados. Cumprimento do programa, expressos em termos monetários, né, em termos financeiros, e em termos de realização de obras e prestação de serviço. Aqui eu, estendendo um pouco, ampliando, eu chamaria aqui de cobrança de resultados. Olha a preocupação aqui da Lei 4.320. Então ela diz o seguinte: com relação ao controle da execução orçamentária, é necessário cumprir a lei na execução da despesa e da receita. O agente responsável também tem que agir dentro desses parâmetros legais, não pode fugir, desviar dos parâmetros legais. E por final, é interessante olhar também em termos financeiros e em termos de cumprimento de resultado. Muito bom a lei, mesmo sendo de 64, ela, para a sua época, inovou e muito. E esses 3 itens caem em prova, hein? Então, olha só, esse princípio da prestação de contas, ele não é de hoje. Você encontra o princípio da prestação de contas aqui, eu trouxe aqui, ó, só para você conhecer, 1789, a Declaração do Homem e do Cidadão, que já consagrava no seu artigo 5º que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Se a sociedade entrega, por meio de impostos, taxas, contribuições diversas, os recursos para a administração do Estado, ela espera, de outro lado, o retorno de uma prestação de serviço de qualidade, né? Então essa cobrança, que já é uma regra geral em diversas constituições, no Brasil, no Decreto-Lei 200, ele já preceituava isso, que a pessoa jurídica, a pessoa pública ou privada, não interessa qual, aquela que administra de alguma forma recurso público, tem que se preocupar com o bom emprego do recurso público e para que ele sirva ao resultado que é o resultado de prestação à sociedade, de um serviço de qualidade, de um serviço célere, pronto, atendimento. E isso é feito por onde? Pela prestação de contas, que é um princípio da Constituição Federal também de 88. O Decreto-Lei 200 trouxe, e a Constituição de 88, ela trouxe o princípio como um princípio basilar, né, o princípio da prestação, do dever de prestação de contas. E quem é o responsável titular desse controle externo? É o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional é o titular do controle externo e ele vai ficar a cargo dele essa fiscalização, essa avaliação das contas, por isso que a gente está vendo isso justamente agora nessa fase do ciclo, que é a fase do controle. Vamos ver aqui se eu coloquei o artigo lá da Constituição, ó, artigo 70, acho que esse aqui é o parágrafo único, né? Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie. Aqui o Constituinte usou todos os verbos aqui possíveis, né? Dinheiros, não só dinheiros, bens também, e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome dessa assuma obrigações de natureza pecuniária. É atividade, sim, cabe ao Congresso Nacional, os seus membros representam o povo, eles foram eleitos legitimamente, estão ali para cobrar do Poder Executivo a fiel e zelar pela boa aplicação, sem malversação, né, do recurso público. Está lá na Constituição, dever então de prestar contas. O controle ainda pode ser dividido então de 2 formas. O controle externo, exercido por órgão fora da estrutura, é o que a gente estava falando até agora, que é do Congresso Nacional, e o Tribunal de Contas da União, que é o órgão técnico que auxilia o Congresso Nacional nessa missão. E o controle interno é realizado por órgão integrante da própria estrutura do objeto fiscalizado. Aqui estamos falando principalmente de quem? Da CGU no Poder Executivo, e aí cada poder vai ter o seu órgão de controle interno. Lá no Poder Legislativo, a Câmara tem a Secretaria de Controle Interno, o Senado Federal também tem a sua secretaria, o Poder Judiciário vai ter as divisões lá do seu controle interno, para se formar o quê? Um sistema de controle interno, né? Que até hoje esse sistema de controle interno não está totalmente integrado entre os poderes, né? Há a integração dentro do próprio poder, que nem dentro do próprio poder talvez você vai encontrar. Dentro de alguns órgãos e dentro do Poder Executivo há mais integração. 2 tipos de controle, vamos detalhar um pouquinho mais esse controle interno, lá do artigo 74, porque cai na prova. Eu não vou trazer o artigo 71, que é as atribuições do TCU. Mas esses 74 só tem 4 itens, olha só: avaliar o cumprimento de metas do PPA, execução dos programas de governo,
e dos orçamentos. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária e financeira, patrimonial dos órgãos e entidades, bem como a aplicação dos recursos. Então, olha só, aqui a gente vê um avanço do controle interno quando foi incluída na Constituição essas 4 atribuições. Então, você vê que o controle interno ele não está só vendo legalidade. Veja só esse inciso, ó, comprovar a legalidade e avaliar os resultados. Né? Uma auditoria aqui de caráter mais operacional, buscando realmente conceitos de eficiência, eficácia, efetividade da prestação do serviço. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres da União, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Sem dúvida nenhuma, a Controladoria Geral da União, a CGU, presta um serviço de muita qualidade na avaliação dos órgãos do Poder Executivo e dessa forma, como são muitos, né, a grande maioria, a maioria da despesa é feita pelo Poder Executivo e assim auxilia o Tribunal de Contas da União na sua missão, porque somente o TCU não teria como cobrir todas as despesas que são feitas no Poder Executivo. Então, um órgão muito parceiro, os dois fazem trabalhos em conjunto e a ideia é um complementar o outro e assim prestar um ótimo serviço aí para a sociedade. Então, controle interno, artigo 74. Retomando lá nosso ciclo, em uma videoaula nós falamos que o ciclo, a gente encerra lá o controle, né? E a gente está retomando aqui o ciclo, ó. O ciclo a gente tem então restrito e amplo. O que é o ciclo orçamentário amplo? É a inclusão de planos, mais o PPA, mais a LDO, e aí o PELOA que já é a peça do ciclo restrito. Né? O PELOA está aqui em cima. Esse ciclo expandido ou amplo vai incluir então aqui ó, os planos e programas nacionais, regionais e setoriais e o PPA. E esses daqui tem que guardar o quê? Compatibilidade com aqueles. A elaboração da LOA, da LDO. Depois vai seguir a sequência que nós já conhecemos. Ó. Elaboração da LOA, aprovação da LOA, execução, controle e avaliação, volta para o PPA. É o ciclo expandido. Né? Quando aparecer na sua prova, você tem que lembrar, opa, existe o ciclo restrito e o ciclo expandido, incluindo então esses outros itens, elementos. E aí, em 93, o Sanches escreveu um artigo sobre a reformulação orçamentária e trouxe 8 fases. Elas costumam cair em prova. Vamos lá? Vamos ver essas 8 etapas lá do Oswaldo Sanches. E você vai ver que elas são parecidas, ó. Eu vou pular para a próxima página, ó. Essas 4 etapas aqui é a etapa do ciclo restrito. O ciclo restrito, ó. Elaboração do PELOA pelo Executivo. Então aqui, ó, PELOA. Apreciação, adequação, autorização legislativa, nós já vimos. Execução do orçamento, execução. Então isso aqui, você lembra, né, que é a aprovação do orçamento, a fase de aprovação. Aqui a fase de execução e avaliação e julgamento das contas. Ele colocou outro nome aqui. Então veja que essas 4 fases aqui vão se referir a quem? Ó? Formulação do planejamento do PPA. Então aqui elaboração do PPA. Apreciação e adequação do plano pelo legislativo. Então esse aqui é legislativo, aqui é executivo. Aqui elaboração do PPA. E aqui aprovação pelo legislativo do PPA. Proposição de metas e prioridades. Quem lembra? Ó, metas e prioridades é da LDO. Para a administração e da política de alocação de recursos pelo Executivo. Então aqui a gente está falando do quê? Da elaboração da LDO. Apreciação e adequação da LDO pelo Executivo. Então, pelo Legislativo. Então aqui é a aprovação da LDO. Então veja, elaboração do PPA, aprovação do PPA, elaboração da LDO, aprovação da LDO. Você entendeu que tem 2 etapas para cada um? Elabora e aprova, elabora e aprova, elabora e aprova a LDO, o PPA, elabora e aprova o PPA. Professor, então não executa esse PPA, não executa essa LDO? Executa, né?
Claro que eu executo, só que o Sanches escreveu dessa forma, elabora e aprova, e aí a gente passa para onde? Para o PELOA, que é o próximo, que a gente já falou, que é o ciclo restrito que nós já conhecemos. Elabora o PELOA, aprova o PELOA, executa o PELOA e faz a avaliação da execução, ok? 8 etapas aí, criadas por Oswaldo Sanches no artigo de 93, se você colocar no navegador aí você vai encontrar ele. Né? Coloca aí etapas do processo orçamentário, 8 etapas, copia uma dessas daqui que você vai encontrar o artigo. Talvez não seja interessante ler, porque em resumo ali das páginas, são essas etapas e é isso aqui que é cobrado em prova. Vamos lá? Ver se tem questão. Controladoria Rio Grande do Norte. O controle da execução orçamentária compreenderá a ilegalidade, olha aqui a prova, hein? Olha o que a banca coloca. Controle compreende a ilegalidade dos atos que resultam em arrecadação, realização de despesa, a infidelidade funcional dos agentes, o responsável por bens e valores públicos, e o descumprimento do controle. Não, a gente viu lá que esses 3 itens estão lá na Lei 4.320, e aqui está o contrário, né, dos 3 itens, está o oposto. Né, é o cumprimento, é a fidelidade, né, não é a ilegalidade, é a legalidade. Né? Está errada a questão. As bancas são muito criativas, não é isso? A respeito do processo de planejamento orçamentário, até 180 dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então aqui, publicou a LOA até 30 dias, né? Vai sair o decreto, não são 180 dias, é até 30 dias. Vai sair o decreto com esse conteúdo, programação financeira e o cronograma. Errada? É errada a questão. AGU, a etapa de avaliação é a parte inicial. Opa, avaliar é a parte inicial? Não, elaborar. Elaborar é a parte inicial. Com a elaboração do orçamento em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias. Não é avaliar, é elaborar. AGU também, a etapa de execução refere-se à organização, aos critérios e trabalhos destinados a julgar o nível dos objetivos fixados no orçamento. Julgar é o quê? Avaliar, né? Controlar. Não é etapa de execução. Tá vendo? Esse conceito que nós falamos de forma geral do ciclo, você consegue responder as questões. Quando a gente avançou um pouco lá na elaboração, em outra videoaula, que trouxemos informações desde a unidade administrativa, passando pela unidade orçamentária, pelo órgão setorial, já é uma questão mais elaborada, talvez para um cargo mais específico aí na área de planejamento e orçamento. Dentro da CMO também para um cargo mais específico, voltado para dentro das atividades dentro do Congresso Nacional. Para os concursos em geral, é esse conceito aí do que faz em cada etapa. Ok? Já com isso, já vou finalizando, te desejando aí um ótimo estudo, preste muita atenção aí nas dicas dos professores, que a gente já passou por essa experiência. Eu lembro muito bem, quando estava estudando e tinha um colega que eu lembro, vou contar até uma situação rápida aqui, se você não quiser ouvir, você já pode parar por aí, que eu não vou falar mais nenhuma informação sobre a disciplina, vou falar agora de um caso prático. Nós estávamos estudando para um concurso, acho que era do Tribunal de Contas da União, do TCU, e aí tinha um colega que vivia cheio de livros aí de direito administrativo. Então ele aparecia lá com um autor, no outro dia estava com outro autor, livros grossos, grandes. Aí a gente, peraí, você está estudando direito administrativo com esses livros, mas são livros muito teóricos. Sim, eu quero estudar porque eu quero comparar os autores. Olha, você vai estudar aí 3, 4 meses esses livros, e esses livros aí dificilmente vão te ajudar na prova. Que você está fazendo o quê? Você está fazendo um estudo muito avançado, muito aprofundado de uma disciplina. Você tem que estudar focado, né? Talvez se você estudasse até mesmo o texto das leis, né, para direito administrativo, estou dando um exemplo só, né? Mas no lugar de pegar aqueles livros, aqueles autores, se estudasse o texto de algumas leis, seria muito mais eficiente do que pegar ali livros grossos, grandes, que trazem teorias, trazem até direito comparado ali com outros países que não vão cair na sua prova, não vão te ajudar em nada, só vão te atrapalhar. Então,
a partir do momento, inclusive ele passou em concurso, mas demorou um pouco mais, até ele, demorou para ele aprender aí que esses livros não estavam ajudando. A ideia era o quê? Pegar material voltado para concurso, focado, e aí sim, pegar a direção certa para a aprovação dele. Ele foi aprovado, e foi aprovado no TCU. Esse colega trabalha lá hoje, mas demorou um pouco para aprender. Inclusive agora fez curso de Direito, dá aula também, né? Então agora sim, agora ele pode aprofundar aí de cabeça nos livros aí, nos vários autores. Mas então antes não adianta. Antes da sua prova, não recomendo o uso de livro e nem o avanço exagerado em uma ou outra disciplina. A ideia é estudar aquilo que cai na prova. Um grande abraço aí para você, só uma dica, até a próxima.